Olá, sejam bem-vindas. Esse é o nosso segundo episódio do videocast Mulheres Neurodivergentes. Eu sou a Gabriela Carleto e hoje a gente está aqui junto com a Andressa e a Márcia, que é a nossa convidada, para um episódio onde nós vamos conversar sobre relacionamento afetivo. A Márcia é funcionária pública, é mãe, tem como hobby as artes plásticas e também adora andar de bike. Olá, eu sou a Andressa. Estou bem feliz que a gente está oferecendo esse espaço para ouvir vozes de outras mulheres, né, da nossa. Então, estamos bem animada para saber mais sobre a Márcia, né? E com o tema de hoje, né, de relacionamento amoroso, ela tem algumas histórias interessantes para contar, né, entre relacionamentos atípicos. Então, passo a palavra. Bom, então, prazer, eu sou a Márcia. Vim aqui, então, contar, né, como é que foi minha história. Eu, assim, tive 2 casamentos que duraram um bom tempo, foram, digo, bem-sucedidos, porque foram felizes no tempo que duraram, mas, assim, eles acabaram, né? Seria uma coisa normal, até trivial, e uma coisa que acontece com uma certa frequência entre as pessoas típicas, atípicas, é um fenômeno contemporâneo. Muito embora eu quisesse permanecer casada na maioria das vezes, né? Eu queria ter um casamento, eu queria estar numa família. E depois da segunda vez que eu me separei, sendo que o último relacionamento já foi um vai e volta diversas vezes por problema de comunicação, me acendeu uma luz assim, peraí, tem alguma coisa diferente. Eu falo A, ele entende B. Tem alguma coisa errada? E aí, deu coincidência, assim, que foi mais ou menos uns meses depois, teve aquela época do dia 2 de abril, né, que foi a conscientização, as campanhas de conscientização sobre o autismo apareceram nas redes, coisa e tal. E eu vi muitos adultos e pessoas casadas, com filho, tendo uma vida tida como normal, né, vivendo suas vidas assim, convencionalmente, e falando características que eu me reconheci nelas. Eu comecei a ver características autísticas em mim. Eu já tinha visto antes algumas séries, principalmente aquela Typical, e às vezes falava assim, esse tipo de coisa acontece comigo também. Isso também, já passei por isso. Eu entendo o que ele quer dizer. Mas eu nunca pensei que eu fosse. Até porque na época eu fazia tratamento, o profissional da época descartou, disse que não era o meu caso. Mas aí depois acabou surgindo, então, através dessa dificuldade de relacionamento que eu percebi, surgiu o diagnóstico. Eu fui investigar, fiz testes, fui fazer pesquisa neuropsicológica, fui em psiquiatra e tenho laudo hoje de autismo. E aí, então, eu comecei a ver muita coisa em retrocesso. E dentro dessas várias coisas que eu vi dos meus relacionamentos, eu queria uma coisa, falava uma coisa e era entendida de forma diferente. E o contrário também. Eu percebo que nós, autistas, nós temos um funcionamento diferente cerebral, e isso não é, assim, só no campo da ciência, assim, é uma coisa bem difícil de explicar para alguém que não é autista. Eu gostaria, assim, de colocar como uma comparação, assim, como um sistema operacional, né, como se autistas, sei lá, fossem Android e as pessoas típicas fossem um iPhone, né? Então, assim, são sistemas que não rodam muito bem juntos. Ou ainda como outro idioma. A impressão que eu tenho é que muitas vezes, num relacionamento, parece que eu estou lidando com uma língua estrangeira. Parece que é um idioma estrangeiro que eu não domino, que eu tenho que fazer um esforço consciente para me concentrar e absorver aquele conteúdo. O que acontecia, por exemplo, uma coisa bem trivial. Uma pessoa do relacionamento, meu esposo, ficava magoado, ficava de cara por algum motivo, ficava chateado, aconteceu alguma coisa, né, sei lá, algum desentendimento, ele ficava de cara fechada. Aí eu pegava e falava assim, tá acontecendo alguma coisa? Ele dizia, não. E eu pensava, não tá acontecendo nada, é coisa da minha cabeça, vou desligar. O que ele pensava? Como que ela não percebe que eu estou chateado e como que ela não sabe por quê.
é porque eu sou autista. E, assim, inúmeras situações, assim, que aconteceram, que foram, assim, que depois eu conversando com ele, depois do diagnóstico, coisas, por exemplo, como tem insistido muito para sair para jantar um dia, eu insisti muito para sair para jantar um dia. E depois ele brigou comigo na janta, eu não lembro por quê, não entendi por quê. Acho que foi porque eu dirigi, encostei a roda no meio-fio, era uma coisa que não tinha cabimento, o motivo que ele alegou da briga. E que eu vim a saber, depois de muitos anos, que o real motivo da briga é que ele tinha me dado uma indireta de que estava sem dinheiro, portanto, não teria condições de sair para jantar naquela noite. E eu não entendi essa indireta. E, assim, eu não lembro de nenhuma frase que ele tenha dito naquele sentido. E talvez se repetisse a situação, eu também não ia entender. O que eu penso, né? Que no relacionamento, eu sempre raciocinei assim, eu estou em casa, eu não preciso decifrar as pessoas, como eu faço na rua. Eu estou entre pessoas que eu amo, entre pessoas que me querem bem. Eu posso ser franca, eu posso ser sincera. Então, a pessoa não precisa fazer cara, ela pode me dizer o problema dela. E pensava que era assim a maneira de raciocinar de todas as pessoas. E não é. As pessoas esperam que nós leamos os pensamentos delas. As pessoas típicas, no geral, têm essa coisa muito intuitiva, muito rápida, de olhar para alguém, saber o que aconteceu, se comunicar pelo visual, pelo olhar, e que muitas vezes, não todos, que nunca é regra, né? Mas nós autistas temos essa situação de não ler essas coisas, esses sinais corporais, ou pelo menos assim, quando lê, ser uma coisa, um esforço consciente. E eu achava que, como eu estava em casa, vivendo num relacionamento saudável, onde todo mundo podia dizer tudo e sabia conversar, que eu não precisaria, então, adivinhar o que a pessoa pensa, que a pessoa poderia me falar. E assim, muitos males entendidos, assim, aconteceu diversas vezes. Muito bom te ouvir, Márcia. É interessante, né, Andressa, porque são coisas simples, às vezes, um dia a dia que todos nós temos, né? E que às vezes as pessoas que não estão dentro do espectro não conseguem compreender, né? Acham que besteira. Mas, na verdade, eu sempre falo isso, né? A gente se constitui com o outro. As relações, elas são feitas justamente para a gente se reconhecer, saber como agir, né? Saber como trocar. E aí, isso que a Márcia está trazendo, né? De que eu estou em casa, ou seja, eu estou com pessoas da minha confiança, né? Com pessoas que eu estou acostumada a conviver. Então, eu estou sendo da forma mais, né, mais simples que eu sou, da forma mais natural que eu posso ser. E como que isso é difícil quando a gente não reconhece ainda, não tem um diagnóstico, o outro não sabe, eu não sei, e, portanto, essa comunicação se torna muitas vezes difícil. Talvez tudo pudesse ter sido diferente, né, Márcia? Claro que a vida, se a gente soubesse de tudo antes, não seria a vida, né? Mas eu É, espero que daqui para frente, né, essa mesma relação que você tem com seu ex-marido, né, tenho certeza que talvez depois do diagnóstico ela possa ter sido ressignificada, né, essas coisas possam ter sido entendidas, e para os próximos, eu acho que vai fazer muita diferença, né, essa noção de já saber sobre o autismo. sim, uma coisa, inclusive, que nós conversamos bastante, assim, né? Nós sabemos que não é, assim, a única causa, né? O autismo não foi a única causa da nossa separação. Mas, assim, com certeza ela foi um acelerador, assim, né? E a gente fala que se soubéssemos antes que eu era autista, teria sido mais fácil, porque eu já dizia para ele, olha, para mim, o que não é falado não existe, tem que me dizer. Assim, eu aceito numa boa tudo que me disser, mas eu preciso que fale, eu preciso que verbalize. Só que ele achava assim, não, que isso daí é uma vontade dela. E mesmo assim falando, não, mas tu é uma pessoa boa, né? E ele não entendia, ele me falou assim, Márcia, eu não entendia como é que tu sendo uma pessoa boa, que dava exemplos de extrema bondade em várias situações, ter esse caráter que para mim parecia egoísmo, para mim parecia mau caratismo, não perceber que eu estava chateado, não perceber que estava cansado, não perceber que eu estava ficando sobrecarregado com as coisas que eu tinha que fazer. E é bem assim mesmo.
sabe? Eu lembro também no outro casamento que acontecia a mesma coisa, assim, de tá limpando a casa, ele tá ali varrendo, não sei o que, fazer um monte de coisa. Eu pensei, ai, que bom, ele tá limpando, não me pediu ajuda, então deve estar tudo bem. E ele, às vezes, assim, largava umas indiretas, assim. Aí, quando ele percebeu que eu não entendia as indiretas, ele falou assim: não, podia me ajudar, né? Porque às vezes isso arde, né? E aí que eu me dei conta, né? Não, não. Toda vez que ele saía arrumando a casa, eu saía correndo atrás, assim, para fazer o mesmo número de coisas, assim, para ele não ficar chateado comigo, assim, né? Era até uma coisa, né? Uma pressão interna que eu tinha, assim, uma preocupação. Ficou bem grave, assim, né? Até bem dificultosa, assim. Justamente porque a gente não sabe ler esses sinais. Eu preciso que diga. Não é ofensivo para mim dizer, olha, Márcia, tu tem que ajudar aqui, né? Mas não dizer é muito preocupante, assim, sabe? Esperar que se descubra, que ela perceba os sinais. Eu, Márcia, autista, não percebo. Percebo, sim. Se eu tiver, por exemplo, no meio de pessoas desconhecidas, eu sei que eu tenho que prestar atenção nesses sinais. É diferente. Eu estou em casa, como eu falei, eu estou relaxada. Estou com a guarda baixada. Mas o interessante é que os dois continuam sendo grandes amigos meus, vão passar o Natal aqui em casa. Ainda são família, né? Mas são grandes amigos meus. Até assim eu brinco que eu vou aumentar o meu ciclo de amizades fazendo mais relacionamentos, né? Porque realmente eles ainda são meus amigos do coração, né? Não posso reclamar, assim, apesar de não ter dado certo. E assim, ao mesmo tempo é engraçado, né? Porque eu não sei vocês, mas eu odeio DR. Não tem coisa pior. Apesar de eu precisar que as coisas sejam ditas, eu não quero que elas sejam ditas ao infinito, né? E era muito engraçado, porque geralmente é os homens que fogem de DRs, né? E no meu caso era eu, assim, que falava as coisas que precisava falar. Tá, falou, tá bom, deu, tchau, acabou. O que eu preciso falar para acabar esse assunto, né? E ainda muitos casais têm uma dificuldade assim, né? De um lado precisa resolver na hora e o outro precisa processar por bastante tempo sozinho, né? Para depois trazer, né? Então, quanto relacionamentos são difíceis e se não tem a comunicação, aí é uma receita para o fracasso, realmente, né? É. E uma coisa também, assim, que sempre atrasou essa minha percepção de que as pessoas esperam que se percebam esses sinais sutis, é justamente isso que eu sempre ouvia, né, e que confundia a mensagem, que é assim, um casal tem que se comunicar. Aí eu pensava, bom, então eles têm que me dizer o que está acontecendo. Mas não é nesse sentido, né? É que para eles estavam comunicando alguma coisa, eu que não estava lendo. Mas, claro, um casal tem que se comunicar sim, só que quando se é autista, e nos próximos relacionamentos que eu vier a ter, eu vou abrir essa questão, que é necessário, eu falar assim, olha, eu preciso que seja verbalizado, eu preciso que seja dito. Eu posso ver alguns sinais, mas eu vou achar que é coisa da minha cabeça. Eu não vou entender aquilo como uma verdade absoluta se você não me disser. E isso é uma Bacana, construção sabe? difícil, né? Assim, É. e que fase do relacionamento a gente faz isso? Como é que acontece isso? Eu conheço a pessoa, prazer, eu sou autista. Tem algum momento que se faz isso? São coisas que eu tenho que lidar agora e pensar, sabe? Como é que se faz? Acho que não tem uma regra, né? Acho que cada relação é uma relação. Acho que isso vem muito de uma confiança que a gente instaura com o outro, né, Márcia? De conseguir, tipo, no primeiro encontro, se a gente nem conhece, eu acho que a gente precisa criar uma intimidade, assim, é só uma percepção minha, né? Nessa construção da relação que também às vezes a gente já cria intimidade logo no começo. Também não tem uma regra de quanto tempo eu preciso ter para criar uma intimidade. Mas eu acho que essa relação de confiança a gente vai construindo e acho importante a gente se colocar, né? Tem algo que você falou também, que assim, eu já vivenciei, né? E também já escutei outras pessoas autistas que passaram por isso, que é quase essa acusação de você é egoísta, Ah, você é ruim, você não, sei lá, você não tem empatia, e na verdade isso não é verdade, né? Porque não é que somos egoístas ou que não temos empatias ou que somos ruins.
Pelo contrário, né? É além disso. Às vezes somos muito empáticos, às vezes não sabemos, né? Inclusive separar o que é nosso do que é do outro, né? Temos um senso de justiça ali, né? Muito assim aguçado e a gente não gosta de ver as pessoas sofrerem. Mas eu acho que está nesse campo, talvez, da percepção daquilo que estamos sentindo, ou seja, o que eu estou sentindo? Às vezes há uma dificuldade de uma leitura, será que eu gosto, será que eu não gosto, será que eu amo, será que eu não amo, será que eu ainda quero, o que eu estou sentindo? E também essa dificuldade, porque normalmente as pessoas autistas são muito objetivas, que é isso que você falou, eu não gosto de DR. Eu também não suporto DR, minha paciência para DR é zero. Então, há uma questão muito objetiva e prática do tipo, já falei, já ouvi, e ok, está resolvido. E para as outras pessoas, não é bem assim, né? Há uma necessidade de um diálogo, de uma troca, de uma elaboração. E aí eu acho que é nesse desencontro que vem essa fala e essa acusação de egoísta, ruim, e isso machuca, né? Não Isso sei o que machuca vocês acham. e não corresponde à realidade mesmo, porque como você falou, né? Nós sentimos mais até, assim, quando eu percebo que eu magoei aquela pessoa, aí assim, a culpa e a dor de ter machucado outra pessoa é muito grande, é como se fosse comigo mesmo, assim, né? É aquela coisa assim de sentir a dor do outro, de perceber a dor do outro no nível que é como se fosse nossa própria. Só que isso não vem dos mesmos elementos que as pessoas típicas pegam, de ver o olhar, de ver a expressão facial, de ler o momento. Vem da cognição, às vezes até da intuição. É mais fácil para mim, por exemplo, compreender intuitivamente o que uma pessoa está sentindo do que pelas expressões dela, sabe? E isso também é meio difícil de explicar, assim, eu tô com uma sensação ruim, sinto que alguma coisa tá ruim para acontecer. Não, é que assim, eu tô vendo aqueles sinais ali de que tem alguma coisa. Não consigo ver e dizer que é por causa da cara feia que ele fez, ou do lixo que deixou no canto, mas assim, eu consigo perceber que tem alguma coisa estranha no ar e sinto, internalizo e às vezes até adoeço com aquilo, né? Aquele sentimento nos faz mal. Eu lembro no primeiro casamento, às vezes eu sentia dor de estômago, sabe? Eu passava aquela dor para mim, passava aquele mal-estar para mim. E assim, a intenção de mim, de muitos autistas que eu conheço, quando sabe que alguém está sofrendo, é fazer tudo que está à sua mão para acabar com aquele sofrimento. O que tiver, tira a roupa do corpo. Não quer ver ninguém sofrendo, porque sente aquele sofrimento. E muitas vezes também nós passamos por algumas experiências bem desagradáveis, até pelo fato de termos essa deficiência, a gente passa por algumas situações que fazem a gente perceber como dói em certas coisas. Isso aumenta, então, a nossa empatia também. E é muito curioso também, porque, ao mesmo tempo, a gente tem uma certa deficiência em perceber quando, por exemplo, uma relação é abusiva. Porque nós não estamos vendo os sinais. Eu até, assim, tive bastante sorte, que ainda que, claro, tenha acontecido bastante desavenças, bastante problemas, eu não tive, assim, um relacionamento que se diga abusivo, né? Pelo menos não do início ao fim. Mas eu conheço autistas, por exemplo, que não percebem distorção, não percebem manipulação, que às vezes sofrem violência física e só se dão conta aí que está no relacionamento abusivo. Então, assim, e eu percebo que é disso, que é de esperar sempre o melhor dos outros. E não ler esses sinais. Aí, até nós mesmos, atípicos, vamos ler essas mensagens, vamos ver, vamos ouvir o que essa pessoa tem a nos dizer, nós percebemos os sinais, porque a gente não está envolvido emocionalmente. Mas a pessoa não percebe. E, assim, a gente tem muito mais facilidade em ser manipulada do que as pessoas típicas por isso, por essa deficiência, por essa maneira diferente de funcionar, digamos assim. Uhum. O que eu escuto muito, né, das pacientes autistas, amigas também, é de que não, igual a Gabi falou, né, que é importante ir construindo a confiança, mas já chega com a confiança pronta e depois vai se traumatizando e perdendo a confiança, né, em vez de fazer o caminho contrário de ir aos poucos confiando, vendo se pode se entregar, né, já vai com tudo, não vê maldade, né, então tem isso também, né.
Sim, eu tô rindo porque, né, eu super identifico e vou fazer o link também com uma fala que a Marta trouxe no começo, que tem a ver com o que você está falando, Andressa, assim, é, as mulheres, as meninas autistas, né, a gente tem essa escuta, tem esse desejo pela relação. Às vezes se torna até um hiperfoco, né? Às vezes desenvolve, cria uma paixão platônica também, né? Tá tudo aqui num campo de um desejo, de um imaginário, de uma coisa platônica e aquilo fica às vezes meses, às vezes anos. Então, quando vai para a relação, já vai com tudo. Né? É isso que você falou, não tem às vezes o tempo, a construção, então, é difícil, né? Por isso que muitas vezes, assim, a gente é muito mais vulnerável para entrar em relações abusivas, né? E como tem, às vezes, essa baixa percepção, né? Às vezes não percebe. Às vezes também tem algo de uma outra, de um outro tipo de percepção, que foi o que a Márcia falou, né? Essa coisa que vai para um campo, às vezes, mais da intuição. Então, às vezes, eu não vou muito aqui no racional, mas eu estou intuindo que algo está errado, ou algo não está fazendo muito sentido. E aí, assim, a minha recomendação é confia na tua intuição, tá? Né? Confia nisso que você está percebendo, e aí vamos conversar sobre isso, né? Vamos talvez escrever, praticar uma autoanálise, uma escrita, vamos trocar, traz para a sessão, conversa com outras amigas, outras pessoas, e aí a importância, né, Márcia, talvez de ter ali um grupinho, outras pessoas autistas, neurodivergentes, que possam talvez te dar dicas, uma luz do que está acontecendo nessa relação, né? Sim, eu acho um grupo terapêutico assim fundamental, assim, porque foi quando eu descobri que eu não era a única no mundo, que eu não era especial, que eu era normal, né? Que tinha várias pessoas que nem eu. E só uma colocação assim é que eu tive realmente muita sorte, porque se eu vou pensar, eu fiz exatamente o que a Andressa falou. Eu me atirei assim logo, assim, né? Ah, relacionamento, né? E assim, eu estava falando na primeira vez de casamento, no terceiro encontro com meu primeiro marido, e fui morar junto com o segundo, um mês e meio depois de a gente sair. Então, assim, foi tudo muito rápido, foi muito isso, assim, de estou empolgada e vou pro relacionamento. Eu tive uma sorte incrível, porque eu poderia ao mesmo tempo ter parado numa mala picada em pedacinhos, ser mandada por algum lugar, sabe? Então, assim, eu corri um risco imenso. E teve outras vezes também que se eu olhar em retrospectiva, também corri outros riscos, também no campo de relacionamento. Por quê? Porque eu não percebi, não vi isso, sabe? O ideal, ou assim, um pouco de acreditar nessa intuição também, fez acontecer isso. Agora, outras pessoas acreditaram no que estavam sentindo e não tiveram o mesmo resultado, né? Então, talvez um pouco de sorte. Sim. Sabe o que eu ia te perguntar? Qual que é a tua percepção, assim, na rotina diária tua, né, dentro dessas relações, assim, hoje, enquanto uma mulher autista que você sabe que é, né, como é que você percebia essas rotinas diárias que vão desde isso, né, do dia a dia, da casa, relação com filhos, e tudo que envolve uma relação? É assim, ó, uma das coisas que eu mais tenho dificuldade, principalmente nesse último relacionamento, foi em relação à rotina. Porque eu preciso de rotina para me estabilizar. Não só a rotina assim, acordar e fazer as coisas na mesma hora. Não é assim um robô. Mas assim, as coisas fora do lugar me incomodam muito. Quando, por exemplo, tá ali o esposo e a filha conversando muito, aquilo assim, sabe, parece que eu tô numa festa, às vezes, assim, porque é uma hora que eu tô cansada, que eu quero ficar quieta, que eu quero ficar só vendo bobagem na internet, sabe, videozinho. Aí eu fico ouvindo aquela conversa paralela, assim, parece um ruído, assim, parece que eu tô ouvindo. Aí parece que eu começo a ouvir todos os sons da vizinhança, sabe? É meio cansativo, assim. Mas, por outro lado, eu gosto também de ter uma companhia do meu lado. Eu não sei se exatamente se eu gosto ou não de estar casada com uma pessoa embaixo do mesmo teto. Eu fui ensinada assim, né? Então eu vivo assim, vivi assim e tive alguma dificuldade quando eu fiquei separada assim, sem ninguém assim por longos anos. A primeira vez que aconteceu isso. Agora tá tranquilo. Eu fiquei muito desesperada. Por quê?
eu me dei conta que os meus relacionamentos não eram só relacionamentos, eram também espécies de acompanhantes terapêuticos. Os meus 2 ex-maridos me auxiliavam em todas as questões burocráticas, iam preenchendo essas minhas deficiências sem que eu percebesse. Então, assim, coisas que eu tenho assim hoje como disfunção executiva, assim, que eu sei que é disfunção executiva, eu não sabia. Eu só sabia que eu tinha extrema dificuldade de lidar com aquelas coisas. Para mim, chamar uma pessoa para entregar gás aqui em casa, né, botijão, né, e comprar, não é uma coisa assim simples. É só chamar que ele vem, eu pego. Eu tenho que me planejar. Eu consigo fazer sozinha, sim, mas, sabe, adio, acho desagradável, é um esforço. E isso os maridos faziam, né? Vai ali e chama. Falar no telefone é uma outra coisa que eu odeio. Consigo fazer fácil se necessário, mas eu não gosto. Aí o que eles faziam? Todos os compromissos que precisavam por telefone, eu falava assim: tu pode ligar para mim? Ninguém via problema, ligavam, preenchiam esse problema para mim, né? Passava despercebido até que eu tinha esse problema. Eu não percebia, eles também não. É uma coisa que eu não gosto, né? Não se via aquilo como uma disfunção executiva. E que eu só fui perceber a primeira vez que eu morei sozinha. Aí sim. E aí eu via que aquela sensação de estar em casa sozinha era muito estranha. Eu achava muito estranho. Porque eu fui acostumada com aquela rotina de sempre ter gente em volta. Eu peguei, terminei a faculdade, casei, saí de casa no mesmo mês. Então, assim, foi uma mudança, assim, de uma casa para outra, como se dizia antigamente, né, da família para o marido. Não foi de propósito, mas acabou acontecendo assim. E, assim, um casamento praticamente emendou no outro. Aí, depois, numa das brigas com o segundo, é que eu fiquei esses 3 anos separados. E aí que eu tive essas crises. E aí, claro, eu aprendi um pouco a me autorregular sozinha, sem saber que era autista. Mas, ao mesmo tempo, eu passei a chamar esses ex como apoio. Mesmo sendo ex, eu pedi ajuda para eles. Porque eu sempre tive como política ter boa relação com as pessoas, mesmo tendo terminado, né? Eu não acho que elas perderam o valor porque não estão mais comigo. Porque eu não tenho mais aquele sentimento romântico. E elas são minhas amigas hoje, são pessoas que são meus amigos hoje. Então, me ajudaram também nessa fase de transição, de conseguir fazer essas coisas que, por vezes, para nós, pessoas autistas, pode oferecer desafio. E claro, né, repetindo mais uma vez, isso é desafio para mim. Aí tem outra pessoa que pode achar muito fácil falar no telefone, tá rindo porque acha fácil chamar o gás. Mas assim, são exemplos de coisas que para mim são um pouco chatas. Enquanto outras eu acho fácil, por exemplo, como dirigir. Vai muito de cada um. E assim, agora eu posso dizer que eu consigo viver sozinha bem. Eu consigo estar bem com a minha companhia própria, sem ver aquilo de uma forma estigmatizante, né? Porque acho que também muitas vezes a gente cobra demais de si mesmo, nós autistas nos cobramos demais. E ver eu estar sozinha como um defeito meu. Não, eu estar sozinha é uma escolha, não é um defeito meu. Não é uma falha minha. Não é, porque não mantive casamento. Não é por essa história, até porque assim, normalmente quem se dá conta que teu relacionamento tem alguma coisa de errado, ainda que entre atípicos, são as mulheres. Não sei se isso vocês comprovam pela clínica, né? Mas geralmente nós mulheres que nos damos conta primeiro que está o relacionamento errado e depois eles. Então fui eu, inclusive, que tive a iniciativa dos términos, mas não quer dizer que eu não tenha sentido, né? Uhum. Eu acredito que não apenas as mulheres percebam, mas elas tentam resolver, né? Vamos buscar um terapeuta de casal, vamos conversar mais, né? Geralmente parte das mulheres, né? Mas queria te perguntar também o que em você que você gosta enquanto pessoa autista e que você acha que é algo legal para trazer para os relacionamentos. Já pensou nisso? Já, eu me considero com muitas qualidades, assim, lutei bastante para conseguir chegar a esse status de autoconfiança, mas eu me considero uma pessoa com bastante qualidade. Eu acho que eu sou muito boa num relacionamento no momento em que a pessoa sabe que pode contar comigo. Ela tem que dizer o que ela precisa, mas no momento que ela diz, ela sabe que pode contar comigo para o que for. Lealdade. Lealdade. Até brincamos assim, né, antigamente. Sabe que se tu matar uma pessoa, eu vou lá e ajudo a esconder o corpo, né?
Porque, assim, é lealdade, né? E outra coisa também que eu acho que eu trago é assim, eu sou uma pessoa muito insistente. Algumas pessoas chamariam de rigidez cognitiva, eu chamo de insistência e perseverança. Eu tenho perseverança e eu passo isso para a pessoa que está comigo. Eu tendo a contagiar essa pessoa com essa perseverança também. Então, assim, várias dificuldades que os meus ex passaram, eu acredito que eu pude contribuir, sim, de alguma forma, estimulando eles a sair, a se mexer, a sair daquele estado de inércia, justamente porque eu sou assim, né? Positiva, não desisto, né? Insisto. E, claro, né, isso também tem os seus aspectos, assim, que acabam, às vezes, prejudicando a gente, né? Porque, por exemplo, assim como eu não desisto, às vezes a gente demora para desistir de um relacionamento que já não está mais dando certo, né? Eu acho que eu já tenho uma dificuldade já geral de perceber meus sentimentos de forma muito clara. Acontece muitas vezes de eu demorar para perceber que gosto da pessoa. E demora também para perceber quando eu não gosto mais. Quando eu não quero mais ela de forma romântica. Só que assim, aí fica aparecendo para as pessoas que olham de fora que eu tive um repente, que eu mudei de ideia, qualquer coisa, sabe, foi impensada. E não, já estava aquilo deteriorado, já estava aquilo acontecendo. E eu não me apaixonei pela pessoa de uma hora para outra, já conheci a pessoa, eu percebi que eu gostava dela depois, né? Mas essa dificuldade justamente também pode vir disso, né? Porque nós temos aquela ideia de que temos que fazer dar certo. E aí essa coisa de ser perseverante, de ter essa rigidez cognitiva / perseverança, faz também com que a gente não queira desistir de um relacionamento que acabou. Isso também pode ser bem ruim, porque aí, assim, a gente estica o relacionamento até quebrar a corda, até arrebentar a corda, né? Enquanto se a gente termina antes, consegue ter um pouco mais de paz. Muito bom. Eu não sei, assim, eu me questiono às vezes e acho que eu quero dividir essa questão com vocês. Relacionamento entre pessoas autistas dá mais certo do que misto? Ou não há uma regra sobre isso? Qual a experiência clínica de vocês? Eu acho que não há uma regra, né? Porque a gente está falando de pessoas e pessoas são sempre muito singulares. Mas se a gente for pensar, a minha experiência assim na clínica de escuta é que famílias, vou colocar como neurodivergentes, né? Porque às vezes tem uma pessoa que é autista, a outra tem TDAH, por exemplo. Há uma tendência a uma compreensão melhor, né? Apesar de às vezes também ser muito difícil, né? Porque um é autista, é todo regrado, e o outro é TDAH e não consegue cumprir rotina nenhuma, isso às vezes pode criar alguns conflitos, e eu acho que há talvez um entendimento melhor, um acolhimento melhor, né, dessa família, nesse entendimento de que, cara, a gente funciona diferente, né? E tá tudo certo. Então, às vezes é mais fácil rir ali das pequenas tragédias do dia a dia e tudo mais. Agora, não sei se é uma regra, acho que não tem como ser uma regra, Márcia. Acho que vale experimentar, né? Acho que vale experimentar. Eu acho que quando você está, por exemplo, vamos pensar um cenário de duas pessoas autistas, talvez elas compreendam melhor, por exemplo, a história que muitas pessoas têm do toque, do tipo, olha, eu não gosto que me toque dessa forma, ou, né, vamos fazer alguns combinados antes, porque assim, às vezes até um passar de um creme ou de um óleo no corpo, ou o tipo de roupa, de camisola que a gente usa, coisas assim, que para as pessoas passam muito despercebidas, né? Para quem tem hipersensibilidade tátil, é complexo. Então, eu acho que quando a gente tem um outro companheiro, companheira, que também vivencia isso, mesmo que não da mesma forma, mas que compreenda o que você está falando, pode facilitar. Não sei o que você pensa sobre isso, Andressa. Eu acho que para uma relação ficar boa, né, e dar certo, entre aspas, sempre tem que ter um esforço mútuo, né? Então, por exemplo, se a gente pensar dois autistas que têm uma disfunção executiva muito grande ali para
cuidar da logística da casa, fazer, né, as compras, as coisas, pagar as contas. Pode ser que um puxe o outro para baixo, né? Mas se os dois estiverem empenhados de se desenvolverem também, né? Nos pontos ali que talvez precisam um pouquinho mais de atenção, eu acho que também pode dar muito certo, né? Ou então, dois autistas, um deles gosta muito de se comunicar e o outro não. Será que um consegue puxar o outro, né, para a conversa? Então, realmente são dois sujeitos ali muito complexos, né? Mas quando os dois, ou três, né? Se for um trisal, estiver interessado, né? Em fazer dar certo, eu acho que já é metade do caminho, né? Não é a hora, então, ainda de eu pensar, então, num Tinder autista, né? É isso? Eu acho Olha, que eu seria acho que incrível. tem mercado para isso. Vocês têm que lançar um Tinder autista, hein? Eu entro, eu quero. Porque assim, ó, eu consegui ter um relacionamento bem sucedido, apesar de ter acabado, né, entre pessoas alistas, né? Mas assim, eu acho muito problemático, muito cansativo, por exemplo, o flerte. Essa parte assim de ficar naquela coisa, né? É uma coisa que dá muita preguiça de estar solteira, é isso, assim, é o flerte. Ter que ir lá, conversar com a pessoa, depois sair, ir para bar, ir para não sei o quê. Às vezes, ambiente barulhento, eu tenho hipersensibilidade a muita movimentação. Aí tá ali, tu fica naquele suspense, como é que eu tô agindo, como é que eu tô fazendo, eu tô sorrindo certo, ele tá me interpretando, eu tô interpretando ele certo, eu tô interpretando ele errado. E depois, o que eu tenho que fazer, o que eu não tenho, ligar, não ligar, tem que responder quando manda mensagem, não tem que fazer o que quer, fazer o que não quer, sabe? O que quis dizer com tal frase, o que quis dizer com tal coisa, porque demorou para ligar, porque ligou correndo, é muita coisa, assim, é muito não sinal para interpretar, é muito sinal não verbal para ficar traduzindo, sabe? Para mim, flerte é uma forma de tortura. E é claro, né, o Tinder não tem o objetivo assim exatamente de unir as pessoas, né? É para fins mais recreativos. Se tivesse um Tinder autista que facilitasse esse flerte, né? Não tirar o flerte, porque também é bom a gente se sentir seduzida e seduzir. Mas assim, tornar ele mais fácil, né? Saber que aquela pessoa ali não vai ler os sinais do teu lábio, do teu corpo, do teu gestual, que tu não tem que ficar interpretando para a pessoa o tempo todo. Isso eu acharia bem interessante. Até porque assim, não seria um Tinder que a pessoa que para entrar teria que ser autista, mas saber que a linguagem que se fala ali, a cultura daquele app é uma cultura autista. É uma cultura direta, de falar direto, de usar o verbal acima do gestual. Adorei a ideia. Eu particularmente nunca consegui entrar nesses aplicativos, né? Também Assim, não. eu acho, não sei, eu acho uma exposição muito grande, né? Mas assim, tenho amigas, amigos, pacientes, enfim, que utilizam e acho que poderia ser bastante interessante. Mas aí eu já indicaria que fosse só realmente para autistas, Autista. justamente por conta, dessa dificuldade, às vezes, de perceber quando a relação é abusiva, entende? Porque você acaba se tornando uma presa muito fácil, né? E assim, a gente está aqui entre mulheres, mas quando a gente pega os meninos e os homens autistas também. Né, eu vejo a dificuldade ali de estar percebendo o que é, o que está acontecendo, né? Adolescentes, por exemplo, né? Que não entendem exatamente o que a galerinha ali está falando, e ele está ali participando, né, sem entender nada, mas fingindo que está entendendo, então é complexo. E aí você estava falando, Márcia, e eu estava aqui pensando, porque tá, mas então qual a forma, né, disso melhorar, de melhorar a comunicação, da gente aprender as pistas? E aí a única forma é se relacionar. Então, olha como é que a coisa é antagônica, né? Porque a dificuldade está justamente em estar em relação ao outro, e, de uma certa forma, o tratamento, vou colocar aqui entre aspas, tratamento, é justamente estar entre, né? É se relacionar. Eu acho que as conversas, os grupos, as trocas, grupo não necessariamente grupo terapêutico, grupos mesmo, estar entre pessoas, né? É, é esse lugar onde a gente vai aprender. Por isso que, quando a gente pensa em família, né? Onde que a gente se constitui?
A gente se constitui em família, né? É no ambiente familiar que a gente vai aprender a falar, a ouvir, a aprender uma linguagem, aprender o que é certo, errado, ética, moral, como se comportar, como sentar na mesa, como isso, como aquilo. Então, é nessas relações, é a partir da família que a gente sai, né, para o meio. E aí, já fazendo um link com a nosso papo aqui atrás, né, se é mais fácil ou não, a gente está numa família neurodivergente, e aí, de repente, a gente tem, né, uma família neurodivergente, a minha aqui é uma família neurodivergente. E aqui tudo é normal, né? E aí, quando você sai daqui para uma família diferente, para um ambiente diferente, isso já não é mais normal. Pois é, eu ia dizer, né? A gente aprende em família. A minha família, ela é toda neurodivergente, nós só viemos descobrir isso há pouco, né? Da minha família toda, temos 3 já com diagnóstico. E os outros só não foram atrás, mas assim, se consideram autistas, né? Tem todos os traços. Então, assim, eu vivi num meio que era assim, que as pessoas se comunicam verbalmente, não por sinais, não por cara feia, não por, sabe? Em que isso prevalecia. E assim, eu vivi, por exemplo, com meus familiares falando assim, ficaram no meio de muita gente, assim, tudo muita representação, parece que eu estou num teatro, tendo que fazer um papel, parece que não sou eu mesmo, sabe? Justamente esse masking que nós, autistas, temos que fazer muitas vezes em ambiente, e eu ouvi isso desde pequena, sabe? Então eu pensava assim, que no fundo todo mundo era assim, todo mundo tinha esse um pouco mais, um pouco menos, mas todo mundo tinha essa questão. Aí eu fui descobrir que não, que na verdade autistas é que tem um pouco mais de apreço ao silêncio, ao número mais reduzido de pessoas para conversar ao mesmo tempo, né? Não gostar de um ambiente muito ruidoso, ou de não se abrir muito com pessoas que não conhecem, né? Ser mais reservado. E eu vi descobrir que isso era uma cultura autista depois. Eu achava que as pessoas eram todas assim. Que é uma coisa muito interessante, a gente sempre pensa que as pessoas são que nem a gente, né? A gente descobre que existem 2 sistemas operacionais funcionando, é muito interessante, assim, é uma revelação de vida, né? Mas, assim, essa seria a grande questão em relação à família, né? Em relação a esse treinar entre pessoas típicas, eu acho que também deveria haver um esforço da outra parte, né? Porque, assim, meus relacionamentos não deram certo em parte porque eu sou autista, tudo bem, eu não tinha um diagnóstico. Mas, assim, não precisa também do esforço do outro para compreender o diferente, sabe? É só a culpa do autista que não sabe se relacionar, que não sabe puxar assunto? Ou a pessoa tem que acolher todo mundo? As pessoas alistas têm que acolher todo mundo, sendo ou não sendo autistas, sendo ou não sendo típicas, sabe? É um pouco assim também, tem que ter um esforço do outro lado, porque nós não temos um sistema operacional errado. Eu acredito que nós temos um sistema operacional diferente, que como os seus sistemas têm falhas e têm acertos, né? Como a Andressa me perguntou quais são as qualidades que eu tenho como autista, né? Eu tenho qualidades também por ser autista que pessoas típicas não têm. E eu acho que tem que ser um encontro de 2 mundos em que os 2 vão até a metade. Eu também não quero me culpar ou fazer com que pessoas autistas achem que é só nós que temos que mudar a nossa maneira de nos relacionar. Eu acho que falta muita, muita, muita empatia das pessoas típicas para quem é diferente. Sim, com certeza. Fico pensando também, né, de umas experiências que eu já tive nesses aplicativos, né, quando eu estava usando, de encontrar pessoas autistas que já escreviam na bio, né, no perfil que eram autistas, e o quanto eu acho que isso já vai filtrar muitas pessoas, né, no sentido de se são pessoas preconceituosas, capacitistas, já nem vão puxar papo com você. Né? Então, o quanto é importante a gente falar quem a gente é, o que a gente precisa, o que a gente gosta, o que a gente não gosta. Acho que independente se for autista ou não, né? Mas é difícil atrair as pessoas que a gente gostaria se a gente não se expõe também, né? Se a gente não se coloca. Aí, claro que a gente tem que ter um certo cuidado também, né? De quanto compartilhar, em que momento, né? Tem tudo isso que não tem um manual também, mas o quanto se a gente está segura da gente mesmo, eu acho que isso a gente consegue expressar de uma maneira mais fácil e acaba atraindo pessoas também que se identificam com a gente ou que acham interessante a gente ser autistas, né?
Porque são dois lados, né? Que por um lado, tu pode estar afastando pessoas dizendo que tu é autista, porque as pessoas não sabem o que é ser autista. A verdade é essa. As pessoas te conhecendo e tu dizendo que tu é autista, tu tem a chance de dizer, olha, autista não é só pessoas que nem tu pensa. É um espectro, tem vários tipos de pessoa. Pode ser uma pessoa interessante para ti também, romanticamente. É uma maneira de pensar. Outra maneira também é essa, né? Porque filtrar as pessoas e não ter que passar por esse estresse, que é toda uma nova relação, encontros e desencontros, vão acontecer entre autistas também, mas assim, pelo menos vai se estar falando a mesma linguagem. Olha, é bem tentador. Parece bom assim também ter esse filtro, né, da pessoa que vai falar contigo, já é uma pessoa que está vencendo um preconceito. Que uma coisa também que eu noto, assim, que eu tenho, e acho que eu já ouvi falar de outros autistas também que são assim, é que a minha atração por uma pessoa, ela não é só física, ela existe no plano físico, mas ela tem que estar acompanhada por uma admiração. E eu não consigo admirar uma pessoa que eu pense de alguma forma que não é moral, ou que não é aberta às outras pessoas, sabe? Isso para mim faz parte de sentir atração. Tanto que às vezes é comum assim as pessoas falarem: ah, tal ator é bonito, tal modelo é bonito, não sei quem é bonito. Eu não acho nada, porque eu vejo a personalidade daquelas pessoas e acho pobre, acho triste. E para mim é como se fosse, sei lá, uma árvore, um pedaço de pau bonito, um pedaço de parede que foi pintada de uma maneira agradável. Não tem nada, assim, não me dá atração, não me parece uma pessoa, porque falta esse componente. E eu vejo que assim outros autistas também têm essa relação assim de gostar da pessoa, mas assim ter que ter esse pacote assim, né? Que ir além do arcabouço físico, né? Acredito Sim, que não deva ser uma regra, mas eu já vi outras pessoas assim. eu acho que isso traz também, né, esse olhar do quanto a gente conhece pouco sobre o autismo, principalmente sobre o autismo em mulheres, né, porque tem essa profundidade, né, Márcia? Ou seja, não estou aqui numa relação só por conta de uma atração física. Precisa ter um algo a mais, né? E normalmente as pessoas, né, infelizmente, a gente vive numa sociedade extremamente machista, né, capacitista e muitos mais istas por aí, que quando pensam sobre o autismo, primeiro tem um estereótipo aqui, né, já criado. Segundo, que vai pensar sobre o autista justamente o contrário, né? Não vai entender que aquela pessoa é justamente uma pessoa profunda, né? Que busca algo mais, né? Que são, quando a gente fala no universo feminino, inclusive, são mulheres, em sua grande maioria, que são super capacitadas, que estudam, e mesmo aquelas que estão no nível 2 de suporte, ou até no nível 3 de suporte, podem não conseguir se comunicar, né? Mas quando a gente vai buscar a literatura, né, de pessoas que conseguiram trazer a sua voz, são pessoas que estavam ali percebendo o mundo, pensando sobre o mundo, sentindo sobre o mundo, né, com uma alta capacidade intelectual. Às vezes só não conseguia comunicar isso da forma verbal como a gente compreende, né? Então, assim, eu acho que o mais importante de tudo isso, da gente estar aqui, né, tentando falar, se colocando enquanto uma mulher autista, é a gente ir quebrando esses paradigmas, né? E quebrando esses rótulos, entendendo como, de fato, é um sistema operacional diferente. Eu adoro essa imagem também, né? É um sistema operacional diferente, portanto, sentimos diferente, percebemos diferente e estamos diante do mundo de uma forma diferente. E aí eu concordo com você, Márcia, porque assim, e isso eu escuto muito na clínica. As pessoas autistas estão cansadas de terem que sempre se adaptar. Ah, você precisa se adaptar. Não, você tem que se comportar. Não, vá para terapia, vá fazer 53 horas de terapia por semana, se adapte e volte aqui. Não, pera lá, né? Eu acho que a sociedade como um todo precisa parar e pensar, né? De que isso que foi criado, que o certinho, o bonitinho é o que está dentro da borda, é o que está na norma, mas quem disse o que é norma? E se a norma fomos nós? Sim, Entende? né? Né? Assim, eu acho que tem que ter essa troca, né? E assim.
Eu acho que as pessoas autistas têm muito potencial, têm muito para entregar, têm muito para, sabe, para falar, para explicar, para melhorar o mundo como um todo. Eu penso dessa forma, isso para mim é muito forte, assim. Eu penso, inclusive, assim, que nós temos uma grande capacidade de, como se diz, pensar fora da caixa, justamente porque a gente não tende a seguir o padrão. Nós somos mais abertos ao diferente. Nós não vemos com essa programação, esse sistema operacional que os típicos veem. Então, como nós não funcionamos nesse outro sistema operacional, nós conseguimos fazer ligações diferentes das que eles fazem, conexões mentais diferentes. E aí, então, nós conseguimos ter outras respostas para as mesmas perguntas. E isso eu acho que é um plus, é uma outra vantagem também de sermos autistas, né? Uma outra coisa que eu lembrei também, que acontece muito, é que, às vezes, também, há atração pela pessoa, mas não é atração. Nós achamos que é atração, mas é hiperfoco, né? Eu reparo que, muitas vezes, quando eu admiro o assunto, estou com hiperfoco num assunto, e acho um especialista, ou uma especialista que fale sobre aquele assunto, eu tendo a sentir atração por aquela pessoa. Não é exatamente uma atração, mas assim, é um hiperfoco que se transfere para a pessoa, e eu acho, às vezes, que estou apaixonada. E não é, eu estou com hiperfoco naquele assunto e transfiro para a pessoa. É uma coisa bem assim, eu demorei para perceber isso com o tempo, né? Mas hoje eu até sei a diferença, assim, quando eu estou com hiperfoco numa pessoa, quando eu estou interessada numa pessoa. É difícil se diferenciar, mas sim, tem diferença. Sim. E eu acho que tudo isso a gente vai aprendendo, né, com o passar do tempo mesmo, né, com as relações, com as experiências, né, e eu acho que para quem quer se relacionar tem que soltar um pouco a necessidade de previsibilidade, né, então eu sei que os autistas sofrem muito com isso, eu sofro, né, quando isso dá ansiedade que a gente quer, às vezes, né, controlar para não se desorganizar tanto emocionalmente, né, então, eu acho que tem alguns pré-requisitos aí para você realmente estar aberto para se relacionar. Isso de fugir da previsibilidade é bem difícil, assim. Um dos motivos pelo minha preferência por casamentos até então foi por isso, assim, por ter estabilidade, por ter previsibilidade, por ter uma rotina, né? E realmente, justamente quando começou a ficar fora dessa rotina, que começou a ficar problemático, né? Então, é uma necessidade que não pode ser ignorada, né? Embora tenha que ser desafiada, né? Não dá para a gente se encolher assim, dizer, eu sou autista, então vou deixar assim mesmo, né? Não vou enfrentar isso. Também não, né? Exato, é. Até porque o mundo é movimento, né? Relação é montanha-russa, né? Uma hora a gente está lá em cima, outra hora a gente está descendo. E aí a gente precisa aprender a lidar com isso. Acho que a Andressa trouxe essa questão de soltar o controle um pouco, né? E controle dá muita ansiedade, né? Que é uma das comorbidades, assim, né? Que muitas pessoas autistas têm, além de depressão, alguns transtornos de ansiedade. Então, acho importante a gente ter essa autoconsciência, né? Tá aqui falando e aí parar para refletir sobre, para que nas próximas relações, né, que a gente vai desenvolver, sejam elas amorosas, afetivas, enfim, que a gente consiga, né, entrar de coração aberto e ao mesmo tempo saber que ela vai sendo construída a partir daquilo que eu também vou conseguindo me colocar e acho que é isso, né? Eu estou bem feliz com o nosso papo, assim, queria saber se vocês querem colocar mais alguma coisa, se a gente pode ir começando a fechar, queria saber como é que vocês estão saindo, né? Como é que foi para vocês, Márcia? Como é que você está se sentindo? Achei muito Enfim. gostoso o papo, acho que foi muito natural, assim, foi muito tranquilo, sabe? E falar, assim, eu consigo agora reconhecer o meu autismo sem ver aquilo uma punição, sem ver nisso uma forma de depreciação, né? Como uma característica minha. E conversar sobre isso me fez ver que realmente eu tô no caminho certo, assim, que isso nos define, mas não nos limita. Nós somos autistas, faz parte de quem nós somos, qualidades e defeitos.
E conversar foi bem agradável conversar sobre esse aspecto da vida da gente também, que acaba sendo bem desafiador. Sim, eu acho que desafiador, mas também eu acho que realmente faz a gente se flexibilizar um pouco mais, né? Se soltar também, né? Apesar de a gente ter racionalmente mais espaço para o diferente, às vezes no emocional tem algumas contrações ali, né? Então, acho que é na relação ali que a gente vai também expandindo, se soltando, né? E eu acho que nas conversas também, né? Então, bem legal te ouvir. Quem sabe você volta para falar de outros temas também no futuro, né? Ah, seria bem legal. Gostei. Eu vou ficar feliz, né? Adoro ouvir a Márcia. Eu acho que foi muito bom a nossa conversa hoje. Eu estou bem feliz. Eu acho que mais do que a gente se depreciar, mais do que se limitar, né? Eu acho que quando a gente recebe um diagnóstico e isso é bem elaborado, a gente tem uma sensação de libertação, né? De liberdade de poder ser quem a gente é, de se reconhecer, né, enquanto uma pessoa autista e de repente conseguir olhar para trás, que foi o que você fez, né, Márcia? Olha para a relação e aí começa a compreender, então você, de uma certa forma, vai ressignificar a história, como é que a gente chegou até aqui, como é que eu posso viver melhor, e aí, a gente está aqui hoje, talvez a gente possa estar trazendo oportunidade para outras mulheres, né, autistas, de estar nos ouvindo, de estar também, talvez, se reconhecendo, de buscar ajuda, de também achar soluções, né? Não necessariamente a pessoa precisa ter um diagnóstico, mas ela pode simplesmente reconhecer ali alguns traços e talvez buscar solução, conversar com alguém. Então, a ideia é que a gente possa, né, chegar para mais pessoas e aí eu já peço para quem está nos assistindo também que compartilhe, né, o vídeo, que possa também nos ajudar para que o conteúdo chegue. Então, meninas, eu queria agradecer a vocês. Obrigada, Márcia, assim, por, né, Eu aceitar nosso agradeço a convite, estar oportunidade aqui. também. Foi um Muito bom. prazer. E como Obrigada. somos autistas e muito sensorial nos cansa, vamos encerrando também para que a gente fique bem, né, e que a gente possa descansar. Então, um beijo para vocês e até o nosso próximo episódio. Até. Beijão.